Olá, bom dia, um feliz despertar com Deus, na graça e paz de Jesus. Você está no canal Jornada Bíblica Despertar com Deus, o estudo diário de um capítulo ao dia, desenvolvendo uma comunhão pessoal, uma comunhão diária com Deus no estudo de sua palavra. Hoje nós vamos estudar o terceiro capítulo do primeiro livro de Samuel e o tema Quando Deus Chama. Vamos passo a passo seguindo nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Lembrando que você tem a opção de acompanhar capítulo a capítulo, tanto aqui neste canal em áudio, para você ouvir, e você também pode ler, você pode ter este estudo em texto no meu blog Despertar, Jornada Bíblica Despertar com Deus, com o pastor Sérgio Bayer. Tá ok? Então vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos ver o que o capítulo 3 nos ensina. Cada um de nós podemos fazer parte do plano especial de Deus em ser um instrumento nas mãos dele aqui na terra. Deus tem um chamado a todos, mas cabe a cada um escolher aceitar o chamado de Deus. O chamado do menino Samuel por Deus nos ensina muitas lições importantes. Vamos conhecer em detalhes. 1 Samuel 3 é um momento significativo no início da vida do profeta Samuel. É um capítulo fundamental do livro, pois marca o momento em que Samuel recebeu seu chamado profético e começa a cumprir seu papel tanto como profeta como juiz na nação israelita. Também destaca temas da comunicação de Deus com seus servos escolhidos e as consequências da desobediência, conforme visto no julgamento pronunciado contra a casa do sacerdote Eli, com seus filhos. Vamos então ao estudo. Essa é a nossa introdução. Agora nós vamos ao tópico análise e comentários dos textos, os principais pontos dos versículos que este capítulo contém. Então esta é a história do chamado de Samuel, neste capítulo, ao ministério profético, o primeiro sinal de um profeta verdadeiro, ser chamado por Deus. Versículos 1 a 5 destaca que Deus falara diretamente e audivelmente com Moisés e Josué, mas sua palavra tornara-se rara durante 3 séculos, no período dos juízes. Ao tempo de Eli, nenhum profeta trazia a mensagem de Deus a Israel. Por quê? Vamos perceber na atitude dos filhos de Eli. Eles tanto se recusavam a ouvir a Deus, como permitiam que a ganância ficasse no caminho de qualquer comunicação com Ele. Ouvir e responder é vital em um relacionamento com Deus. Apesar de Deus nem sempre utilizar o som de uma voz humana, Ele sempre fala claramente através de sua palavra. Detalhe importante para nós hoje, como ouvir a voz de Deus. Estamos ouvindo neste momento, através da palavra. Ele sempre fala claramente através de sua palavra. Para receber suas mensagens, devemos estar prontos a ouvir e agir de acordo com o que ele nos diz. Como Samuel, esteja pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor,
quando Deus o chamar à ação. Quando o Senhor retém a sua palavra, é sinal de seu desagrado. Alguma coisa está errada. De maneira inversa, sua comunicação com Samuel é um sinal do favor de Deus. Descreve o verso 1 que Samuel era um menino, em algumas traduções, jovem. Segundo o historiador hebreu Joséfo, Samuel, ele devia ter seus 12 anos neste chamado, neste tempo. Olha que detalhe, uns 12 anos então. A palavra do Senhor refere-se à atitude da pessoa em receber e aplicar as verdades reveladas, evitando assim o pecar. Interpretando o sentido do hebraico, sugerimos a seguinte tradução: naqueles dias, a profecia era rara e faltava a visão, ou seja, aos responsáveis, os líderes espirituais que erravam constantemente. As visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era preciosa ou rara. Mensagens inspiradas raramente eram reveladas ao povo de Deus. Deus não aparecia aos homens em visão com tanta frequência como em outros tempos. A palavra azon se origina de um verbo que significa perceber com visão interior. O fato é ressaltado para mostrar que as percepções espirituais e intelectuais de Israel haviam, na época, atingido um ponto baixíssimo. Agora o verso 2 e 3 descreve a arca de Deus mantida no lugar santíssimo, o aposento mais interno do tabernáculo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, conforme já aprendemos no estudo do santuário, o dia da expiação. Em frente ao lugar santíssimo ficava o lugar santo, onde os móveis sagrados do tabernáculo eram mantidos: o altar do incenso, a mesa dos pães e o candelabro. Imediatamente ao lado de fora havia um lugar com pequenos quartos onde os sacerdotes deveriam ficar. Provavelmente Samuel ficava ali com os outros sacerdotes a poucos metros da arca. Olha que interessante. Aí o verso 3 fala da lâmpada de Deus, que significa o candelabro de 7 lâmpadas. Ainda era noite. Diz o texto que antes que se apagasse a lâmpada de Deus. Mas aproximavam-se as horas da madrugada, quando a chama ficava fraca ou se apagava. Permitir que a lâmpada se apagasse antes do amanhecer era uma violação dos regulamentos do Pentateuco. Ao nascer do sol, as lâmpadas eram apagadas. O candelabro de ouro, com 7 lâmpadas, colocado no lado sul do lugar santo, nunca deveria ser apagado, conforme Êxodo 27. As lâmpadas eram preenchidas com o melhor azeite de oliva, simbolizando o Espírito Santo. O versículo 7 destaca que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ou seja, ele ainda não tinha experiências pessoais e diretas com Deus. Dos versículos 8 e 9, seria natural se esperar que uma mensagem audível de Deus fosse dada a quem? Ao sacerdote Eli,
e não ao menino Samuel, uma criança ainda, como já vimos, com seus aproximados 12 anos. Eli era velho, muito experiente e ocupava a posição apropriada, mas a cadeia de comando de Deus é baseada na fé, não na idade ou posição. Esteja preparado para trabalhar pelo Senhor em qualquer lugar, a qualquer tempo e através de qualquer um que ele escolha. A lentidão de Eli, no verso 8, em reconhecer que Deus estava chamando Samuel, relembra ocasiões anteriores de falta de percepção. Lá no capítulo 1, quando ele não percebeu que Ana estava em oração e não embriagada. E também a sua dificuldade de consciência no capítulo 2, o que contribuiu à impressão do leitor de Eli como um sacerdote idoso, cujos olhos se escureceram, de mais de uma maneira, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Quantas pessoas estão assim hoje também, com os seus olhos espirituais vedados? No versículo 10, veio o Senhor e chamou: Samuel, Samuel. Deus já não se comunicava mais com Eli, nem com seus filhos. Agora o verso 11 vem a mensagem: lhe tinirão ambos os ouvidos. Esta frase define audivelmente o choque de saber que um juízo severo estava a caminho. Versículo 12, tudo quanto tenho falado. A repetição a Samuel do oráculo contra Eli confirma o próprio oráculo e estabelece Samuel como um profeta do Senhor. Ele não o repreendeu, disse. Eli, tendo em conta sua posição como sumo sacerdote, deveria ter tomado medidas para refrear os seus filhos logo que a repreensão verbal tivesse comprovado sua ineficácia. Mas ele deixou rolar, né? 14. Expiada quer dizer perdoada. Deus estava dizendo que o pecado dos filhos de Eli não poderiam ser cobertos por sacrifício e que eles iriam ser punidos, castigados. No versículo 15, Samuel abriu as portas da casa do Senhor. Samuel era também, pelo que consta, o porteiro. Cargo importantíssimo, o que impedia a entrada de coisas imundas no templo. E ele temia relatar a visão que Deus lhe deu a Eli. Neste mundo de pecado, nunca foi fácil ser porta-voz do Senhor. A visão, o vidente, vem do mesmo verbo já, quer dizer ver. É a visão em que a revelação é recebida mediante sonhos, visões, Urim e Tumim. Versículo 17, Deus te faça, disse Eli, o que bem lhe aprouver. Deus o castigue e o faça com muita severidade. Uma fórmula de maldição, em geral dirigida contra a própria pessoa que fala, mas aqui usada por Eli contra Samuel, caso ele ocultasse alguma coisa que o Senhor havia dito. Eli está pressionando Samuel a lhe contar a verdade. Aí no verso 18, depois que Samuel conta, ele disse que Deus faça o que lhe parecer melhor. Eli se humilha diante de Deus e aceita como justo o castigo profetizado. 19 descreve que Samuel crescia e o Senhor era com ele. O sol de Eli estava prestes a se pôr, mas o de Samuel já nascia. Cristo sofreu as angústias da separação do Pai, mas Deus nunca conduziu o seu povo pela total escuridão que representa a separação dele.
Na cruz, Cristo sentia-se sozinho em sua missão. No entanto, o Pai estava ali, sofrendo com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Samuel prestava cuidadosa atenção a todas as mensagens de Deus e as apresentava fielmente ao povo. Ele apresentou a mensagem de Deus de repreensão a Eli, a despeito do fato de Eli ser como um pai para ele. Falsos profetas apresentam somente mensagens que agradam os ouvintes. Deve ter sido uma alegria para o Senhor encontrar um jovem, um rapaz que almejava o privilégio de aprender seus caminhos e estava determinado a obedecer-lhe a qualquer custo. Não é de admirar que o povo o tenha aceitado como profeta, quando ainda era pouco mais que uma criança. Versículo 20 descreve de Dan até Berseba. Era usado frequentemente para descrever os limites da terra prometida. Dan era uma das cidades mais ao norte, no extremo norte da terra, e Berseba ao sul. Neste contexto, este era um modo de enfatizar que todos em Israel sabiam que Samuel havia sido chamado a ser profeta de Deus. Embora as responsabilidades de Samuel como juiz o levariam a servir numa determinada área nas regiões montanhosas centrais, sua reputação como profeta espalhava-se por todo Israel. E o verso 21, finalizando este tópico, Siló. Samuel ministrava a palavra do Senhor em Siló, enquanto lá permanecia a arca do Senhor. Depois, vamos ver que ela foi transferida para Ramá. Próximos capítulos. Agora vamos para o comentário do Espírito de Profecia. Deus chama Samuel. Outra advertência deveria ser dada à casa de Eli. Deus não podia comunicar-se com o sumo sacerdote e seus filhos. Os pecados deles, qual densa nuvem, haviam excluído a presença de seu Espírito Santo. Mas, em meio do mal, o menino Samuel permanecia fiel ao céu. E dar a mensagem de condenação à casa de Eli foi sua missão, como profeta do Altíssimo que ele era. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado em seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, conforme destacamos, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. Supondo ser a voz de Eli, o menino foi apressadamente para junto do leito do sacerdote, dizendo: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? A resposta foi: Não te chamei eu, meu filho, torna a deitar-te. 3 vezes Samuel foi chamado, e 3 vezes respondeu de modo semelhante. E então Eli se convenceu de que o misterioso chamado era a voz de Deus. O Senhor preterira o seu servo escolhido, o homem de cabelos brancos, para comunicar-se com uma criança. E isto em si mesmo era mais uma repreensão amarga, porém merecida a Eli e a sua casa. Nenhum sentimento de inveja ou suspeita despertou-se no coração de Eli. Recomendou a Samuel que respondesse se de novo fosse chamado. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Mais uma vez foi ouvida a voz, e o menino respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Tão aterrado ficou com o pensamento de que o grande Deus lhe falaria, que não pôde lembrar-se das palavras exatas que Eli mandou dizer. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos abomináveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade de sua casa, com sacrifício nem com oferta de manjares. Antes de receber de Deus essa mensagem, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Isto é, ele não estava familiarizado com tais manifestações diretas da presença de Deus, conforme eram concedidas aos profetas. Foi o propósito do Senhor revelar-se de uma maneira inesperada, para que Eli viesse ouvir a tal respeito por meio da surpresa e indagação do jovem. Samuel ficou cheio de temor e espanto ante o pensamento de ter-lhe sido confiada uma mensagem tão terrível. Pela manhã se dirigiu aos seus deveres como de costume, mas com um grande peso em seu coração juvenil. O Senhor não o havia mandado revelar a terrível denúncia, donde o permanecer ele em silêncio, evitando tanto quanto possível a presença de Eli. Tremia, receoso de que alguma pergunta o compelisse a declarar os juízos divinos contra aquele a quem amava e reverenciava. Eli estava certo de que a mensagem predizia alguma grande calamidade a ele e a sua casa. Chamou Samuel e ordenou-lhe que revelasse fielmente o que o Senhor revelava. O jovem obedeceu, e o idoso homem prostrou-se em humilde submissão à pavorosa sentença. O Senhor é, disse ele, faça o que bem parecer aos seus olhos. Todavia, Eli não manifestou os frutos do verdadeiro arrependimento. Confessou sua falta, mas deixou de renunciar ao pecado. Olha que detalhe interessante, mas triste. Eli deixou de renunciar ao pecado. Ano após ano, o Senhor retardava os seus ameaços juízos. Muito se poderia ter feito naqueles anos para remir as faltas do passado, mas o idoso sacerdote não adotou medidas eficazes para corrigir os males que estavam a poluir o santuário do Senhor, e levando em Israel milhares à ruína. A paciência de Deus deu lugar a que Ofne e Finéias endurecessem o coração e se tornassem ainda mais audazes na transgressão. As mensagens de advertência e reprovação à sua casa foram por Eli dadas a conhecer à nação toda. Por este meio, ele esperava até certo ponto contrariar a má influência de sua passada negligência. Mas as advertências foram desatendidas pelo povo, assim como haviam sido pelos sacerdotes. O povo das nações circunvizinhas também, o qual não ignorava as iniquidades abertamente praticadas em Israel, tornaram-se ainda mais audazes em sua idolatria e crime. Não experimentavam a intuição de culpa pelos seus pecados, como teriam feito caso houvessem os israelitas preservado a sua integridade.
Olha só que detalhe, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Quando nós falhamos em nossa fidelidade com Deus, nós desonramos a Deus e servimos como pedra de tropeço aqueles que não conhecem a Deus. Porque desta forma, como aconteceu no tempo de Eli, o mau exemplo acabou proporcionando o aumento do pecado, tanto na nação quanto as nações vizinhas. Muito solene advertência para nós. Continua o texto: aproximava-se, porém, o dia da retribuição. A autoridade de Deus havia sido posta de lado, seu culto negligenciado e desprezado, e tornou-se necessário intervir ele para que se mantivesse a honra de seu nome. Texto do livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 581. Vamos agora aplicar em nossas vidas os ensinos deste capítulo 3, quando Deus chama. O propósito de Deus é salvar, ainda que os que precisam de salvação sejam seus líderes. Antes de enviar a mensagem dura ao idoso, Eli, através do menino Samuel, já havia enviado um alerta com a advertência por meio de um profeta, cujo nome não foi indicado, como vimos no capítulo anterior. Sua profecia pode ser assim sintetizada. Passado: recapitulação teológica da graça divina no chamado à ministração sacerdotal. Presente: apresentou a situação deprimente ao sumo sacerdote, resultante de sua negligência. E futuro: embora o sacerdócio fosse permanecer com a linhagem de Levi, a linhagem do quarto filho de Arão, da qual descendia Eli, não mais atuaria. Seria passado à linhagem de Eleazar, o terceiro filho de Arão. Além da linhagem de Eli perder seus privilégios, seus filhos rebeldes seriam mortos, haveria aflição na habitação do Senhor no santuário. Como tais palavras proféticas não surtiram efeito algum na vida, na atitude de Eli, a mensagem de julgamento veio novamente agora por meio do menino Samuel. Assim fica evidente que Deus cuida de seu povo, de seus filhos, de sua igreja. Deus conduz seu povo, administrando-o conforme achar melhor. Para isso precisamos confiar e permanecer fiéis. Agora, concluindo nossa reflexão, o Senhor colocou Samuel no meio de Canaã, em Siló, e no meio do povo de Israel, e por meio dele manifestou a sua palavra. Exatamente igual à ilustração que Cristo fez com aquela criança, quando a colocou no meio de seus discípulos. Isto nos ensina outra grande lição, que tenho aprendido com os filhos que o Senhor me deu. A de que pesa sobre os pais o dever de instruir os filhos, mas pesa também sobre nós a humildade de aprender com eles. Em sua sinceridade, inocência e dependência, nossos pequeninos têm muito a nos ensinar, e nós, muito o que aprender. Precisamos nos tornar como eles, rápidos para amar e rápidos para perdoar. Como um bebê de colo chora por alimento, precisamos chorar perante o Senhor em busca do pão do céu. Como uma criança que se machuca e chora por ajuda, em nossas quedas Deus espera que também clamemos por seu auxílio. Como uma criança que ri sem muito esforço, precisamos sempre encontrar motivos para nos alegrar no Senhor.
É uma questão de escolha, amados. Só há dois caminhos a seguir: o de Ófine e Finéias, que não ouviram a voz de seu pai, ou a de Samuel, que crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens, e que em suas palavras revelava o tesouro de seu coração. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O meu desejo e a minha oração é que escolhamos estar onde Cristo colocou aquela criança e onde colocou Samuel, no centro da sua vontade. Vigiemos e oremos. Amém. Esse é nosso estudo de hoje, 1 Samuel capítulo 3, quando Deus chama. E olha o pensamento do dia: somente ao silenciar o próprio eu é que se pode ouvir claramente a voz de Deus nos guiando no caminho. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possamos aplicar cada lição deste capítulo, deste estudo em nossas vidas. E agora vamos falar com Deus, depois que Ele falou conosco em Sua palavra neste estudo. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar deste novo dia. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de poder nos relacionarmos contigo através da sua palavra, ouvindo a sua voz, e também poder expressar os nossos sentimentos em nossas orações. Tu conheces todas as coisas, conhece o nosso coração, os nossos sentimentos, mesmo antes de falarmos, de pronunciarmos. Mas o Senhor espera que nós reconheçamos a nossa dependência e expressemos em palavras, em oração, o que nós sentimos e almejamos. Portanto, Senhor, queira abençoar a vida de cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração. Continue guiando os nossos passos dia a dia neste projeto de comunhão diária contigo. Reaviva-nos, desperta-nos. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. E não esqueçam, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário para que você possa assim dar o seu apoio a este canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.